Boa noite a todos. Boa noite. É um prazer estar aqui com vocês e sempre uma gratidão ao seu Vitor por me convidar aqui, o carinho do grupo. A gente que é daqui próximo, né? Eu me sinto feliz em estar aqui com vocês, até porque da mesma maneira que vocês estão aí, nossa família também precisou de um grupo. E o grupo acabou trazendo a mensagem que a gente acabou precisando, conhecimentos, ensinamentos, né? E hoje eu tenho assim o prazer de estar aqui, a gratidão de estar aqui e poder compartilhar um pouco de tudo isso que aconteceu com a minha vida, a vida da minha família, e de repente eu falei assim, talvez eu possa colaborar de alguma maneira, então eu vim trazer um pouco de um material para vocês que eu acho relevante, né? Não sei se vocês me conhecem, eu já faço parte, não que eu faço parte na verdade, né? Eu participo do grupo de Amor Exigente já tem mais ou menos uns 4 anos, que foi quando um familiar nosso se envolveu na dependência química, e a partir de então eu comecei a desenvolver um trabalho que foi esse trabalho de apresentar um conteúdo para as pessoas, e até vocês podem perceber que eu gravo às vezes que eu venho falar para as pessoas, porque de repente eu percebi que nem todas as pessoas podem estar presentes numa reunião. Então eu falei assim, eu olhava as pessoas falando no grupo. Então, por exemplo, o Alcides, quando ele está aqui falando, ele fala coisas que eu fico assim, falei, puxa, se eu ficasse falando a noite inteira, eu ficaria aqui absorvendo aquilo a noite inteira, e aí eu ficava percebendo, falei, puxa, outras pessoas também poderiam compartilhar disso. Então foi aí onde eu decidi gravar, e a partir de então eu acabei criando um canal de vídeos, que eu tenho um canal de vídeos no YouTube, que hoje, já depois de todos esses anos, eu já tenho mais de 80 vídeos que falam sobre comportamento, sobre família e sobre dependência química. E não sei, a coisa vai aumentando, né? E aí depois disso acabei criando um grupo no Facebook, que na época foi algo pioneiro, né? Porque eu também comecei a perceber que as pessoas precisavam partilhar, além dela ver o conteúdo, ela precisava partilhar, né? Porque é na partilha muitas vezes que a pessoa expõe, coloca para fora, desabafa. E da mesma maneira que as pessoas não conseguiam vir no grupo, elas também tinham que ter uma maneira. Então eu criei no Facebook um grupo virtual de partilha, e as pessoas que querem, é como se fosse uma sala de Amor Exigente virtual, e a pessoa vai lá, partilha, eu coordeno dentro dos meus conhecimentos, e a gente faz uma sala virtual lá, tá? Eu falo dentro dos meus conhecimentos porque eu já pesquiso, além desses 4 anos que eu estou envolvido com dependência química, eu já pesquiso comportamento humano há mais de 25 anos, e foi quando eu percebi que a droga e a dependência química, na verdade, não era tanto o problema, e sim o comportamento da pessoa. Como é que a pessoa se comportava, como que ela interagia no dia a dia, como que era a vida dela, por que ela faz o que ela faz. E foi quando eu falei assim, eu posso pegar um pouco do conhecimento que eu tenho de comportamento e trazer para o entendimento do relacionamento familiar com o dependente químico. E foi aí que começou tudo isso. E hoje estou aqui agradecendo a vocês a presença. Eu fico muito feliz por vocês estarem aqui, porque assim, eu poderia falar aqui agora só por uns 10 minutos, que eu acho que já seria suficiente. Porque se vocês perceberem, a Sandra veio aqui e ela deu um recado, e só o que ela disse já resolveria metade do problema dos relacionamentos com os dependentes químicos.
O senhor Vitor falou aqui a respeito da família, e só o que ele diz já resolveria talvez uma outra metade. A Nida veio aqui e falou da Páscoa, que é um momento da gente deixar para trás as coisas ruins e criar uma verdadeira mudança na nossa vida. Então, se a gente pegasse essas 3 falas só hoje, talvez eu nem precisasse estar aqui, tá? Só que essa que é a questão, e é por isso que eu venho hoje aqui, até falar algumas coisas um pouco fora desse conteúdo da dependência química, né? Até porque eu não sei o quanto que vocês conhecem de programação, de princípios e narcóticos anônimos. Eu falo um pouco na linha mais de comportamento. Então assim, da mesma maneira que vocês estão aí, quando eu cheguei no grupo, eu cheguei assim com a minha cabeça a 1000 por hora. E aí de repente foi alguém lá na frente falar, e aí a coisa que me deu assim um negócio que eu achei um absurdo, né? Na época, né, que a gente não entende, você vem na ânsia de ter uma resposta, mas você quer a resposta que você quer, não a resposta que você precisa. E aí é que começa o grande problema da família. A pessoa chegou e falou assim: a dependência química é uma doença. E aí aquilo bateu em mim assim, eu falei: como assim uma doença? Né? Eu falei: não, eu não acredito que é uma doença. E aí eu fiquei com aquilo, e aí em vez de eu prestar atenção no que a pessoa estava lá falando, explicando, eu fiquei minhocando na minha cabeça: não, mas não pode ser, pode ser, mas será que não é? E eu não prestava atenção realmente no que a pessoa estava falando aqui na frente. Então, uma das coisas que eu quero falar para vocês é assim: como é que a gente pode aproveitar essa reunião, como é que a gente pode aproveitar qualquer pessoa que chegue aqui na frente e passe um conteúdo para a gente, e a gente levar isso para dentro da nossa casa, para levar dentro da nossa família e para colocar isso aplicado no nosso cotidiano, porque eu acho que vocês vêm em busca de ferramentas para poder trabalhar com isso, né? Para poder lidar com a dificuldade que vocês têm, tá? Então, eu comecei a ver o seguinte: como é que a gente faz isso? A gente tem que agir, mas a gente tem que agir da maneira certa, da maneira adequada. E qual que é essa maneira? Porque normalmente a família ela vai muito no achismo, eu vou fazer dessa maneira porque é assim que eu acho que é o certo. Mas em termos de dependência química e relacionamento com dependentes, existe uma maneira de tratarmos da forma mais adequada. E essa maneira a gente aprende nos grupos, tá? Grupo de amor exigente, grupo de narcóticos anônimos, grupos de Naranon, e por aí vai. Por quê? Porque o dependente químico, ele tem uma característica específica e ele precisa ser tratado daquela maneira. Então, por isso que as reuniões são importantes para a gente aprender qual que é a maneira certa de lidar com eles, não aquelas que a gente acha que é o mais adequado. E a questão toda é que a gente precisa mudar. E a questão não é só mudar porque é bonito, porque é gostoso, porque é fácil. Todo mundo fala em mudar, mudança, mudança, mudança. Mas no fundo ninguém quer mudar, porque mudar é difícil. Você sair de um padrão de comportamento que você tem e passar a ter um outro padrão de comportamento. Por quê? Porque a gente é preguiçoso, tá? Não é que é difícil. O ser humano ele é preguiçoso. Ele acha que daquela maneira está funcionando, está mais ou menos, mas ele continua. E quando alguém vem e faz uma proposta de mudança, a pessoa fala: vamos ver, talvez, né? O grupo propõe a mudança, mas, por exemplo, talvez uma crítica, talvez não, mas assim,
Será que quem não veio hoje realmente está querendo ajudar o seu familiar? Será que realmente está querendo buscar uma solução para o seu problema? Porque assim, está chovendo. Tudo bem, mas só porque está chovendo a pessoa não vem? Está muito trânsito. Tudo bem, a pessoa chegava atrasada, mas ela não veio. Está entendendo? Então, as pessoas, no fundo, e nesses anos que eu estou lidando com família e dependência química, eu vejo que muito dos problemas que a família tem é porque a família não quer mudar, porque a família é resistente, ela quer se pegar naquilo que ela veio trazendo e não quer mudar, porque é difícil, porque é complicado, porque tem o trânsito, porque tem a chuva, porque tem o feriado, como a própria Sandra mesmo falou. Ela falou, eu podia estar na praia, eu podia já estar indo viajar, mas ela está aqui. Mas teve muita gente que falou, é só hoje, eu vou para a praia, depois eu vou na outra semana. Então, a minha pergunta que eu deixo aqui é, até onde vocês realmente estão querendo mudar e resolver a situação que vocês têm na vida de vocês, tá? E é por isso que eu falo em ter uma mente aberta, porque quando a gente chega na reunião, quando a gente chega para absorver algum conteúdo, nós temos nossas crenças pessoais, que elas vão dizer se aquilo que eu estou dizendo é importante ou não. Claro, se eu estiver sentado aí, eu vou estar olhando para mim e vou falar, mas quem que é esse cara aí que está aí na frente, falando o que eu devo e o que eu não devo fazer na minha vida, né? Essas são as suas crenças, questionando o material que eu estou passando para vocês. Então, o que eu peço para vocês hoje é deixar um pouquinho o que vocês acham que é certo, acham que é errado, e prestar atenção no recado que eu tenho para dar para vocês, porque assim, eu não sou o dono da verdade, mas eu venho dar algumas dicas, que talvez, se você conseguir levar daqui 5, 10% do que eu falar, às vezes uma palavra que eu falar pode fazer toda a diferença para vocês, tá? Mas para isso, vocês precisam ter a mente aberta, no sentido de absorver o que eu estou falando. E uma das grandes coisas que eu aprendi na minha vida, e isso eu quero passar para vocês como uma dica, todos os cursos que eu faço, todas as palestras que eu vou, como é que eu pego aquele material que a pessoa está me passando e faço ele acontecer na minha vida? Qual que foi a última palestra que vocês foram? Vocês lembram? Tá. Vocês lembram exatamente o que a pessoa falou, o que ela explicou, o que ela ensinou? Sim. Provavelmente sim, mas vamos dizer assim, de 100% vocês lembram uns 10, 20, 30%? E para pôr na prática mesmo? É mais difícil, claro que é mais difícil. Por quê? Porque eu estou falando, e eu vou falar, e talvez o que eu falei no início da palestra, você não vai se lembrar na hora que eu terminar. Então, uma grande dica que eu quero deixar para vocês é assim, todas as vezes que vocês forem fazer um curso, ir numa palestra, absorver algum conteúdo, a pergunta que vocês devem fazer é essa aqui, para vocês mesmos. E aí vocês ficam vendo a pessoa lá falando e fala assim, onde na minha vida, no meu dia a dia, desde a hora que eu acordo de manhã, que eu tomo café, que eu tomo banho, e eu vou para a rua, pego a condução, o que essa pessoa está falando acontece realmente. Porque o que vai acontecer? Você está programando a sua mente para quando você estiver andando no seu dia, você vai se encontrar numa situação que vai lembrar o que aquela pessoa disse. Aí você vai falar, nossa, aquilo que o Ricardo falou está acontecendo ali. E isso vai incorporar na sua essência como pessoa, no seu entendimento, e você começa a colocar o conhecimento dentro do seu dia.
E aí você não esquece disso nunca mais. Então é isso que é a dica que eu estou passando para vocês. Então assim, como é que eu trago a mensagem para vocês hoje? No meu dia a dia. Hoje eu vou falar umas coisas tão interessantes aqui para vocês, porque assim, mais da metade do que eu vou falar para vocês hoje, eu vi acontecendo no dia a dia. E aí eu ficava me perguntando, como que isso que eu estou vendo, como que o comportamento da sociedade e das pessoas e da família tem a ver com a dependência química e com a codependência, né? Até porque vocês devem estar aqui, ainda deve ter alguém se perguntando, mas ele veio falar de codependência, mas não tocou no assunto ainda, né? Por quê? Porque eu quero mostrar para vocês, antes de chegar na codependência, da onde que vem tudo isso? Porque o problema não é a codependência, o problema não são as drogas, o problema somos nós, o problema é a sociedade. E quem faz parte da sociedade somos nós, tá? Quando eu falar sistema, quando eu falar assim, o sistema, porque o sistema, porque o sistema, eu quero que vocês entendam o que é o sistema, tá? E por isso até que eu pedi uma mente aberta para vocês, e vocês vão entender. Eu vou falar sobre codependência. Codependência é fácil, codependência é assim, codependência em 10 minutos a gente resolve a codependência. Parece que até brincadeira, mas não é. Resolver problema de codependência é simples. Eu tenho prova disso, eu tenho pessoas que eu acompanho, eu tenho pessoas que saíram da codependência aplicando as dicas que eu falo, mas é muito simples. Eu não preciso ficar aqui uma hora falando sobre codependência para a pessoa sair da codependência. Mas eu preciso mostrar para vocês como que o nosso comportamento como pessoa, como família e como sociedade contribui para que isso se perpetue. Esse que é o problema. Não adianta eu resolver a codependência hoje, se amanhã ela continua lá fora. Por isso que eu acho interessante vocês, onde que isso acontece na sua vida e aonde que você vê a codependência acontecendo. Por quê? Porque nós somos os colaboradores da codependência. E às vezes a gente nem percebe no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Então sistema, quando eu falar sistema hoje, eu vou estar falando do governo, eu vou estar falando da mídia, vou estar falando dos banqueiros e vou estar falando das grandes corporações. O sistema que controla a sociedade, na verdade. Tá? Porque assim, este mês é um mês que fala que os recursos são limitados. Só que vocês entendem realmente o que são recursos limitados? Recursos limitados, eles nos falam de que chega um momento em que a gente não tem mais condições de fazer mais nada, porque a gente não tem mais recursos. Mas aí acontece exatamente isso, a culpa. Porque você fala assim, puxa, eu não posso fazer mais nada pelo meu ente querido. Só que o sistema, e vocês vão perceber isso, que impõe isso na família e na sociedade. Então, hoje eu gostaria que vocês olhassem a culpa de uma outra maneira, porque se nós não temos recursos hoje, não é porque nós não somos bons pais, não somos bons parceiros, não é porque a gente não sabe ter uma boa família, é porque além de um pouquinho disso, claro, porque ninguém aprende ser 100%, nos imposto socialmente a questão disso tudo que está acontecendo. Eu gostaria que vocês esquecessem a palavra culpa, ou que vocês entendessem que ninguém tem culpa. E vai ter um momento aqui nessa palestra que eles vão falar, mas você está pondo culpa na gente. Parece, né? Parece só. Ou cutucando a nossa culpa. Não, mas não é uma questão de cutucar, é uma questão de tipo assim,
o meu papel hoje aqui é trazer uma consciência. Sim. É trazer uma consciência e dizer para vocês por que acontece isso. Porque na minha experiência, metade da solução de qualquer problema é você estar consciente de como que ele acontece, de onde que ele vem. É o mais difícil. Exatamente. Então, hoje eu quero deixar vocês conscientes do que é a codependência e como que isso atrapalha no relacionamento de vocês com os familiares. Agora, tem gente que prefere se sentir culpado ainda, além de tudo, né? Porque eu acompanho muita gente. Por exemplo, no meu grupo eu tenho mais de 1000 pessoas lá, e tem pessoas que, por mais que você fale, por mais que você explique, por mais que você dê a solução para a pessoa, ela prefere se sentir culpada, ela prefere se sentir coitada, ela prefere se sentir, sei lá, é uma questão de escolha. Então, vocês podem escolher não ter mais culpa e assumir realmente o porquê que acontece tudo isso e tomar um passo para a mudança, ou ficar na culpa, né? Tá? Se vocês repararem, a maioria aqui é pais ou relacionamento, ou é casais que tem? Pais. Tá. Vocês já pararam para pensar? Mais ou menos de 15, 20 a 25 anos que a coisa parece que piorou? Assim, se a gente for parar para pensar, socialmente falando, é como se houvesse uma explosão, uma epidemia, algo assim como nunca visto, né? Não que as pessoas nunca usassem drogas, não que a gente não tivesse todos os problemas que tem hoje na nossa sociedade, mas de 15 a 25 anos, mais ou menos, que eu acredito que seja a idade média dos jovens hoje que tem problema com drogas, a gente para pensar, se a gente parar para pensar, e eu quero que vocês pensem nisso, parece que tem um complô por detrás disso, porque como que de repente, do nada, as pessoas enlouquecem e começam a usar drogas e... por exemplo, a família, nesse período, está se dissolvendo, a família está em conflito de 15 a 25 anos. Se a gente perceber que a instituição escola está se deteriorando, os jovens não estão mais... O que se aproveita hoje da escola? O que você vê um jovem hoje realmente? O que o jovem vai fazer na escola hoje? As autoridades, não existe mais autoridade realmente como existia antigamente. As autoridades está sendo tirada das autoridades a responsabilidade de controlar a sociedade. As instituições religiosas estão cada vez piores. A gente só vê aqueles escândalos, a gente vê um monte de falcatruas, a gente vê helicópteros saindo de cima de prédios de religiões, tá? Isso tudo não chama a atenção de vocês? Parece que há algo acontecendo e a gente acha que é só dentro da nossa casa. E porque eu estou querendo dizer que o problema não está dentro só da nossa casa. Isso é um problema que é um contexto que está acontecendo. Agora, por exemplo, bullying. Vocês não percebem que começa a ser lançado no nosso cotidiano, na sociedade, palavras que até então não existiam? Nossa, bullying é algo horrível de fazer com as crianças, porque bullying é que faz com que as crianças tenham problemas. Mas será? Se você for pensar, o que é o bullying? O bullying é algo teoricamente natural. Por quê? Porque as crianças, o ser humano, quem que nunca estudou e um tirava um barato do outro, quem brincava com o outro, quem batia, quem corria e tal? E o que isso fazia? Isso
nos transformava em pessoas fortes. Por quê? Você lidava com as adversidades no colégio, na minha época, convivendo com seus colegas que ficavam tirando um barato da sua cara. Por exemplo, eu sou uma pessoa que eu tenho uma estatura pequena, né? Então, por exemplo, eu sofria, vamos dizer assim, eu sofria bullying. Eu era o baixinho, o toco de amarra-jegue, aquela coisa toda, né? Que eu acho que todos que passaram antigamente passaram por isso e nem por isso teve algum problema. Eu aprendi a me defender. Só que de repente, quando você vê que surgem isso jogado na sociedade, a mídia joga, as instituições jogam isso, na minha ideia, isso parece que é um complô para enfraquecer as pessoas de propósito. E vocês vão entender onde eu estou querendo chegar. Então assim, o que a gente vê hoje é uma inversão de valores. O que é certo acaba virando errado e o que é errado acaba virando certo. E isso está acontecendo em todos os lugares da nossa sociedade. Isso está acontecendo dentro da nossa casa. Onde que vocês conseguem ver isso? A gente só vê isso fora da gente. E foi por isso mesmo que isso me motivou a vir aqui e falar isso. Porque a gente colabora para que isso aconteça. Para que isso aconteça. A gente quer acabar com a codependência e quer ajudar nosso familiar dependente químico, só que a gente colabora para que isso se perpetue. Só que às vezes a gente não percebe, porque a gente, de uma grande forma, estamos sendo influenciados, tá? E como é que a gente faz isso acontecer sem perceber? A gente tem maus hábitos. Aí começa a entrar naquela coisa de mudança, maus hábitos. Na verdade, o problema é que somos muito egoístas, né? Somos egoístas demais. O ser humano é egoísta, a gente tem maus hábitos e a gente só pensa em nós, no nosso problema. A gente não pensa que todos estamos ligados. E que o seu problema é o meu problema, e que o seu problema é o nosso problema, e que enquanto eu estiver olhando apenas para o meu familiar, que tem um problema, e eu quero resolver o meu problema, eu não colaboro com o restante. Então, é como se, vamos dizer, se cada um pensasse também que existem outras pessoas que têm os mesmos problemas, talvez ela se vigiasse mais para não perpetuar o mesmo problema que ela incute nas outras pessoas. Quem aqui gosta de um bombom, uma balinha? Todo mundo, não é verdade? Mas quem que... Não é culpa, tá? Mas quem que come esse bombom, essa balinha quando está dirigindo ou quando está andando na rua e espera chegar o próximo lixo para jogar o papel? Acontece, tem gente que sim, mas a maioria que eu vejo, não. Tá? A codependência começa jogando o papel na lata do lixo. Por quê? Porque isso mostra o quanto a gente não está nem aí para o outro. Sabe, o que importa é o meu problema. Se o meu papel vai entupir o bueiro que vai encher a casa da pessoa de água na próxima chuva, não é problema meu. Está entendendo? Então, como é que esses hábitos acabam se formando, né? Porque na verdade, a gente tem os maus hábitos que a gente acabou adquirindo, esses maus hábitos, muitas vezes sem querer. Não é que é bem sem querer, né? A gente faz aquilo que interessa para a gente, aquilo que o egoísmo nosso diz que é importante para a gente, tá? Então, assim, uma das coisas que acontece é... Como é que uma pessoa muda? É repetindo, repetindo, repetindo. Então, assim, se você quer mudar,
mesmo que você não goste do que você vai fazer, do que você tem que fazer, você tem que passar a repetir aquilo todo dia, que é uma coisa que os pais não fazem com os filhos. Os pais chegam assim e falam: ah, mas eu já estou cansado de falar para ele não fazer isso, eu já estou cansado porque eu não aguento mais. Esse é o papel do pai, é repetir todo dia, 3 vezes por dia, 10 vezes por dia, 100 vezes por dia. Por que você está cansado? Não está entendendo. O papel do pai é repetir, 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 repetir incansavelmente, até que aquilo entre na cabeça do filho e ele faça, não porque ele gosta, é porque ele tem que fazer, e porque de tanto que você falou, ele acaba achando aquilo normal. A questão é que esse condicionamento, nós como sociedade, como família, também somos condicionados a terem os comportamentos que o sistema quer que a gente tenha. Aí é que entra o sistema. Por quê? Por que você tem um mau hábito e por que eu digo que você não pode ter culpa? Porque muitos dos nossos maus hábitos nos são impostos pela mídia, pelo governo. Porque eles vão conduzindo a sociedade da maneira que eles acham mais adequado para enfraquecer as pessoas, para quanto mais fracas as pessoas estiverem, mais fáceis de dominar elas estão. Se a gente for ver ultimamente esses escândalos, essas mortes, essas coisas de discriminação, não sei se vocês param para pensar da maneira que eu paro para pensar, mas resolver discriminação racial, resolver discriminação entre as pessoas, é simples. Não é porque a pessoa é negra, não é porque a pessoa é pobre, não é porque a pessoa é mulher, não é por nada disso. Resolver o problema de discriminação é só você respeitar o outro ser humano. Tanto faz se ele é branco, se ele é preto, se ele é pobre, se ele é rico, se ele é feio, se ele é bonito, ele é um ser humano. Se você já respeitá-lo, está resolvido. Ninguém discrimina mais ninguém é melhor do que ninguém, porque todo mundo é ser humano. Por que é difícil a gente respeitar o outro, independente de quem quer que ele seja? E existe uma coisa que eu falo assim, até porque dizem, né, que ama o teu próximo como a ti mesmo, e eu acho isso meio difícil e um pouco assim, vamos dizer assim, difícil, vamos deixar difícil. Mas é mais fácil a gente pensar da seguinte maneira: não faça ao próximo aquilo que eu não quero que façam para mim. Eu acho que se a gente já seguisse essa linha de raciocínio, quase todos os problemas já estariam resolvidos. Então, por que eu estou falando isso? Porque a mídia pega isso, joga na rede social, joga na novela, joga tudo e manipula a família com essas ideias de separação das pessoas. Porque quanto mais separadas as pessoas estiverem, mais fracas elas são. Essa que é a questão. Então, até que ponto a gente dá importância para a mídia, dá importância para o governo, e não prestar atenção dentro da nossa casa, perpetua o nosso mau comportamento e os maus hábitos. Agora, um dos grandes problemas da nossa sociedade é o coitadismo. Tá? Coitadismo é aquilo que impede a gente de fazer um monte de coisas. Porque coitadinho do meu filho, coitadinho Coitadinho. Então, por exemplo, a nossa sociedade vive a sociedade do coitadismo, onde todo mundo é coitado. Vocês já repararam nisso? Vocês veem, por exemplo, tem o camelô que está vendendo um negócio irregular lá, e aí vai lá o
órgão responsável e vai lá. As pessoas, o que elas falam? Ah, coitado dele. A família não quer internar o filho dela, porque sempre vai ter alguém que vai falar, ah, coitado, ele vai ficar lá internado. Tudo é coitado, coitado, coitado. Mas eu não entendo isso. Por que a gente não pode fazer o que tem que ser certo? E aí que a gente colabora para o errado permanecer errado, porque a gente não quer fazer o que é certo. E aí assim, o maior mal da nossa sociedade hoje é o coitadismo. Então, por exemplo, a sociedade tem regras. Então, as regras, elas têm que ser seguidas ou não têm que ser seguidas? Então, por exemplo, no caso do camelô que vai lá e eles tomam a mercadoria do camelô, por que ele é coitado? Se ele estava numa situação irregular, se os produtos que ele tinha não tinha nota fiscal, se ele estava irregular e a fiscalização foi lá e fez o papel dela, por que ele é coitado? Isso não é uma crítica pro camelô. Vocês estão entendendo? Vocês conseguem colocar isso em outras situações do cotidiano de vocês? Sim. Está entendendo como que somos culpados por tudo que a gente critica? Então, por exemplo, se a sociedade tem regra, normalmente o que acontece com quem não cumpre a regra? Tem que ser punido. Isso não é o normal? É o normal ou não é o normal? Sim. Deveria ser. Deveria ser. Mas por que a gente é contra isso? Eu acho que as coisas mudaram exatamente como você falou, de uns anos para cá. Por conta do quê? Que exemplo que... Eu sou a favor disso, mas a maioria dos jovens vê o que na televisão? Vê o que na sociedade? Ninguém é punido. Mas não são... Então você Sim. vê um camelô, coitado, se esfolando lá para ganhar um trocadinho, como eu falo, coitado. Porque o outro está lá com a caneta, dando canetada e roubando e fazendo... Exatamente, exatamente. Só que o que acontece? Quando a gente pensa da maneira que a senhora está pensando, e eu penso assim também, eu não sou um exemplo, tá? Assim, eu não estou querendo dizer que eu faço tudo isso que eu estou dizendo. Eu também me policio, eu também busco minhas dificuldades no meio da sociedade. Mas quando eu penso, ele está sonegando porque ele está vendendo negócio sem nota, porque o político ele rouba também, será que eu não estou lavando as minhas mãos para eu fazer a minha parte? Eu não preciso resolver o problema da sociedade, eu não preciso resolver o problema dos políticos, eu não preciso resolver o problema do camelô, eu só preciso fazer a minha parte. Qual que é a minha parte? Fazer o que é certo. É simples, a gente não precisa resolver o problema da sociedade. Se cada um fizer o que é certo, a gente não tem uma sociedade com problema. A gente não pode colocar desculpa, não vamos procurar causas fora do indivíduo para desculpá-lo. O que é certo, faz a sua parte, que é o que eu tento fazer. Qual que é a minha parte? A minha parte é essa. Então, por exemplo, quem infringir as regras tem que ser punido. E vai ser punido. Não tem como a pessoa falar, não, eu vou infringir as normas e não vou ser punido. E aí assim, aí eu entro dentro da casa de vocês e pergunto, dentro da casa de vocês existem regras? Deveria existir. Ou se existem, quais são a sanção que existe para quem não cumpre as regras? E aí que já começa o problema de relacionamento com o dependente químico ou com qualquer integrante. Porque assim, porque a gente sempre abre uma brecha. O fulano não ajuntou a roupa dele, tudo bem, ele estava cansado, você vai lá e pega. O fulano não tirou o prato de cima da mesa, tudo bem, hoje eu tiro. E isso vai, por quê? Porque a gente não tem aquela coisa do que é certo, é certo. O que é certo, o que as pessoas têm que fazer? Tem que colocar regras, tem que colocar limites e a gente tem que seguir isso. Por quê?
Só porque eu quero? Só porque eu quero que o meu filho seja do jeito que eu quero? Só porque eu sou um cara autoritário e o meu filho vai ser desse jeito? Não! É porque a gente tem que começar a mudar a nossa crença no sentido de quê? Qual que é o papel do pai e o papel da mãe? É desenvolver um indivíduo para a sociedade. E a sociedade, ela vem de dentro da família. Não existe uma sociedade fora da família. A sociedade é formada pela família. E é isso que eu estou aqui para alertar vocês. E é isso que o sistema está roubando da família. O sistema, nesses anos que estão vindo, ele está destruindo a família justamente para enfraquecer a sociedade, porque eu não vou entrar em detalhes, eu vejo que mais para frente muitas coisas estão querendo acontecer justamente pela fraqueza da nossa sociedade. Mas nós, como pais, como família, a gente tem que parar e pensar: o que eu posso fazer hoje para, pelo menos dentro da minha casa, eu mudar isso? A gente precisa quebrar essa corrente de que a culpa é do governo, que o governo precisa fazer alguma coisa, precisa ter uma política de drogas, precisa ter isso. Não precisa nada disso. A gente precisa resgatar a nossa família para tentar pegar o que ainda a gente consegue mudar e fazer com que essas pessoas sejam a nova sociedade. Pode falar. Tá. Então, vamos lá. Aí esse coitadismo que eu estou mostrando para vocês, o que ele acaba fazendo? Ele tira o poder dos pais, né? Porque assim, a partir do momento em que você falar coitado disso, coitado daquilo, você tira a sua autoridade. Porque o pai tem que ter autoridade, a mãe tem que ter autoridade. Tá? Boicota a lei de causa e consequência. O que quer dizer isso? Quer dizer, se a pessoa fez X, ela tem uma consequência. Se ela fez Y, ela tem outra consequência. Mas se toda vez que a pessoa ela faz determinada coisa e a gente fala, coitada, deixa para lá, você está ensinando para ela que as regras, tem regras, mas a gente pode passar por cima das regras. E isso, no fundo, acaba se virando contra nós. E a gente não percebe. Ela nos enfraquece, nos faz ficar mole, né? Abre a brecha para manipulações. Por quê? Se você é uma pessoa firme, que não tem coitadismo, você fez, você tem que assumir, você não vai ser manipulado. Por quê? O que é sim, o que não é não. Você ultrapassou a velocidade de 60 por hora. Mas eu estava a 65. Você estava acima de 60. Não, mas eu estava a 63. Não importa. O que é errado é errado. E é isso que a gente tem que colocar dentro da nossa casa. Se a gente quiser transformar a sociedade. Não adianta a gente ir para a manifestação. Vamos para a rua, porque precisamos mostrar. Isso não resolve o problema. O problema a gente resolve dentro da nossa casa. Agora, como é que a gente faz para que isso não funcione? Quem que anda de metrô aqui? Uma metade. Então, olha só. Primeiramente, uma boa noite a todos vocês. Eu queria pedir desculpa por estar atrapalhando aqui a palestra, mas eu estou trazendo para vocês hoje novidade, pessoal. Pessoal, olha só. Aqui na minha mão, você pega por 5, tá? Mas se você chegar com 2, pode me chamar que eu levo aí, tá bom? Tá? Mais alguém? Alguém mais? Quem já não viu isso no metrô? Isso incomoda? Sim. Isso incomoda ou não incomoda? Incomoda. Eu não acho que vocês acham que incomoda, desculpa. Sabe por quê? Porque vocês compram o que o cara está vendendo. Está entendendo?
O cara levou um chocolatinho, vocês compram. O cara levou um fone de ouvido, vocês compram. Então daqui a pouco, o cara está levando roupa e vocês estão experimentando a roupa dentro do vagão. Celular. A culpa é de quem? É dele? Não, a culpa não é dele, a culpa é nossa. Ele só está lá porque a gente permite, porque a gente compra. Ah, mas coitado, não tem emprego. Mas espera aí, deixa eu entender. Raciocina comigo, o cara chega lá vendendo um fone de ouvido, não, um carregador da Samsung que lá fora custa R$40, mas na minha mão você pega aqui por 10. Mas faz assim, chega com 5 que você leva. Deixa eu entender. Vocês acham mesmo, primeiro, que isso é um carregador de verdade? Segundo, vocês acham mesmo que se for um carregador de verdade, ele tem nota fiscal? Para não dizer, talvez, de onde ele tenha conseguido esse carregador. Vocês estão entendendo como que a culpa é nossa de perpetuar os problemas da sociedade? Eu moro perto de uma estação do metrô. Hoje em dia dá nojo de você ir pegar o metrô. Por quê? Porque tem camelô subindo até no teto da entrada do metrô. Ah, coitado, a situação do país está difícil. Mas por quê? Então quer dizer que o lojista da frente, que paga o imposto dele e tenta fazer a coisa certa, é pior ou tem que ser prejudicado por aqueles que não podem fazer a coisa certa? Até que ponto a gente não colabora com isso? Até que ponto não? A gente colabora para que isso se perpetue. E a outra questão, e agora é o comportamento. Vocês mulheres, mães e avós, que é uma coisa assim que acho que isso já deve vir de dentro, assim, é cultural. Os relacionamentos com os dependentes químicos tem muito problema de codependência, que a mulher, ela depois que chegou num certo ponto, que não consegue mais ajudar o seu marido dependente químico, ela precisa se separar dele. Só que ela não consegue, por N motivos, que a gente ainda vai falar sobre isso. Mas assim, por que que ele é um mau marido, ou por que que ele é uma má pessoa com a mulher, e por que que ele trata a mulher mal? Porque vocês mães, porque vocês avós, assim o ensinam. O que acontece no metrô? E vocês talvez não devem ter notado isso, mas eu notei por quê? Porque eu estudo comportamento. Chega a mãe com a criancinha pequena e tem lá a cadeira que é para o deficiente, para o idoso, lá. A pessoa chega, o que ela faz? Ela põe a criança sentada e ela fica em pé. Aí eu fico olhando aquilo e aí eu fico me perguntando, eu falei, eu não entendo essa lógica. Porque assim, a criança é nova, não tem problema de ficar em pé. E a pessoa é de idade, ela está cansada. Aí que mensagem que ela está passando para a criança? Exato. Vocês já pararam para pensar nisso? Sim, eu paro. Não, tá, olha só, isso para mim é uma coisa assim, isso me ajuda a entender como que a família funciona e por que as pessoas não mudam, porque isso é algo que está enraizado, porque você está ensinando para aquela criança que ela não deve respeitar o idoso, está entendendo? Então, você entra no metrô, a pessoa entrou no metrô, a pessoa idosa, ela chega lá, mas ninguém respeita o idoso, ninguém levanta para o idoso sentar. Mas o próprio idoso ensina as crianças que as crianças têm prioridade para sentar. Vocês estão entendendo? Como que a nossa responsabilidade faz parte do que a gente reclama que quer que acabe? Você está com a criança, segurando a criança para atravessar a rua. A faixa de pedestre está ali naquela parede, mas você atravessa aqui fora da faixa de pedestre com a criança. Olha, eu posso citar aqui N exemplos.
Está entendendo? De como nós criamos um mau marido, um mau pai, um mau relacionamento para as nossas filhas, educando erradamente. O que é certo é certo. E outra, quando meus filhos eram criancinhas, eu levava eles nas faixas, porque eu já pensava nisso, e falava assim, o farol fechava, ele já, opa, espera, não é porque o farol fechou que você tem que atravessar. Primeiro olha se o carro parou, porque pode ser que o carro não pare. Então, a gente tem que ver quanto que a gente colabora com isso. O pai vai pegar a criança na escola, o que ele faz? Para em fila dupla. Isso quando vai de carro, ou quando ele mesmo não carrega a mala da criança. Aí eu fico pensando, por que ele carrega a mala da criança, se já é uma pessoa que já trabalhou, que já não sei o quê, por que a criança não faz o que ela tem que fazer? Os pais fazem tudo em casa. Eu conheço casos, eu converso com mãe, que eu conheço o filho, e eu falo assim, mas espera aí, esse rapaz não lava um prato, esse rapaz não recolhe uma roupa, esse rapaz não faz isso? Você não fala para ele que ele tem que... Ah não, coitado, ele já faz muito estudando, ele tem que estudar, então deixa que eu mesmo faço. E engraxar a bota do filho? Ah, se a gente for citar tudo, aonde que eu quero chegar com isso? Eu quero abrir a mente de vocês para... O problema não é a codependência especificamente. Antes de terminar, eu vou falar como resolver a codependência, porque resolver a codependência é 10 minutos. É educação mesmo, né? É uma questão de como nós contribuímos para perpetuar o problema que a gente reclama. Se a gente perceber amanhã, a partir do dia que a gente abrir os olhos e falar assim, como que eu estou colaborando com aquilo que eu estou reclamando? Mas assim, e aí as pessoas falam assim, ah, mas antigamente, porque antigamente, como é que era antigamente? Ah, mas o mundo mudou, agora a gente tem que deixar as coisas antigas para trás. Mas espera aí, o problema não é o que mudou. Claro, o mundo evoluiu, hoje tem internet, hoje tem os recursos, hoje tem tudo, mas se a gente for ver, nós, pessoas da nossa idade, tivemos uma criação diferente que nos tornou pessoas, boas pessoas. A gente teve bullying, a gente apanhava dos pais, e sabe, se dava certo, por que a gente parou de fazer? Por quê? Porque o sistema começou a dizer que isso era errado. Porque a gente não pode punir os filhos, porque a gente não pode pôr os filhos para trabalhar, porque os filhos não podem fazer isso, porque os pais não têm mais o controle sobre os filhos, porque os filhos, e foi tirando o poder dos pais de cima dos filhos. Então por isso que eu falo que a gente tem que sair da culpa, porque muito dessa transformação que vem acontecendo está sendo imposta. Mas aí eu vou falar, e eu vou pôr a culpa em vocês. Mas só um pouquinho, tá? Sabe qual que é o problema? Que vocês assistem muita televisão. Vocês assistem novelas. Vocês assistem aqueles programas de auditório de domingo. E aí eu fico me perguntando, e como eu falei no início, se você quer criar um comportamento, você repete. E estamos sendo manipulados pelas novelas, porque a novela, ela lança uma moda, ela lança um comportamento, e aquilo a gente deixa entrar dentro da nossa casa, e os nossos filhos veem aquilo e falam, ah, na novela é normal, é bonito fazer isso, é bonito fazer aquilo, agora aí você como pai fala, ah, mas puxa, na novela agora está podendo isso, então vou deixar meu filho fazer isso porque o vizinho está deixando, então se o vizinho está deixando, então também vou deixar, e aí um vai deixando, e você vai criando, você vai perdendo o controle da sua família. Ah, mas é só uma novela. Não é só uma novela, não.
Vocês acham que os jovens hoje estão com essa cabeça virada, fazendo tudo ao contrário? Por quê? Porque primeiro eles estão vendo na malhação, eles estão vendo nas novelas. Lixo, lixo. Olha, eu não estou aqui para ficar criticando, mas isso é o que acontece dentro da nossa casa e da nossa família. E como eu falo sobre família, é isso que eu estou falando. Dá até nojo de você ver novela, porque é uma coisa tão nojenta. E eu não sei que tem gente, é tão absurdo a lavagem cerebral que vocês permitem que entre dentro da casa de vocês, que assim, outro dia eu vi duas pessoas conversando no metrô e elas estavam falando: nossa, você viu a fulana que ela deixou o ciclano, não sei o quê? E aí eu estava ali só prestando atenção, né? Porque eu só fico de olho nas pessoas, né? Aí de repente eu falei: nossa, é uma coisa séria, né? Eu estava pensando que era uma coisa real. Aí de repente quando eu vi, ela estava comentando da novela. Aí eu falei assim: meu Deus, a pessoa, ela está falando da novela como se fosse algo real, como se realmente aquilo fosse verdade. É uma coisa tão absurda como a gente deixa isso entrar dentro da nossa casa. Nesse final de semana eu passei um tempo numa emergência aí, que fui levar uma pessoa, e eu tive que ficar lá aguardando ela ser atendida, e estava passando lá o Domingão do Faustão. Aí eu não tinha outra escolha, né? Eu tinha que ouvir aquilo, e a televisão estava ali, e aí eu falei: deixa eu fazer de conta que eu estou assistindo isso. É tão deprimente aquele programa, como outros programas de auditório, e aí eu fico me perguntando como que a gente deixa isso entrar dentro da nossa casa e como que isso faz com que a gente haja da maneira que a gente haja sem querer. Porque de tanto que a coisa é repetida, a gente acha que aquilo é normal. Ricardo, posso falar uma coisa para vocês? Eu acho que, não sei se é por falta de informação cultural, a influência da massa é muito grande. Porque vamos supor que você tenha uma regra de comportamento na sua casa, mas a vida do seu filho não é na sua casa, é na sociedade. Desde pequeno começa com os amigos na escola, nos locais que ele vai para tudo. Então a influência da massa se torna tão grande e a criança ainda não tem uma estrutura psicológica formada, não independente ou não ter regra de conduta de casa, para se deixar influenciar, porque na ideia deles, não, mas eu vou pela maioria, eu não quero ser diferente, eu quero ir pela maioria. Então, contraria até a regra de conduta de casa para poder, eu sou da turma, eu não sou fora da turma, não sou alienado. Com certeza, o senhor tem razão. A questão é, a gente não tem controle sobre a maioria, a gente não tem controle sobre a escola. E por isso que eu digo que precisamos formar uma nova sociedade. Uma nova sociedade. Então, é difícil? É difícil. Talvez a gente já tenha perdido a guerra, que a gente já tem um problema instalado, talvez. Mas o que a gente pode fazer hoje com os nossos sobrinhos, com os nossos netos, com os nossos vizinhos? É simples. Eu não sei o que fazer. Para de assistir novela, para de assistir televisão, começa a jogar o papel no lixo, começa a trazer livros para dentro de casa, e hoje até trouxe um livro para sortear para vocês, até tinha esquecido. Para quem veio, um presente, para quem veio, um incentivo, né? É difícil. Eu conheci uma pessoa que eu admirei ela tanto essa semana. Tudo bem que quem olha a história dela vai falar: esse cara é louco, mas ele não é louco. Sabe o que ele fez? Ele tem uma família, olha só que coisa interessante. Ele tem uma família, ele tem 8 filhos. Aí você já fala: nossa, uma pessoa que tem 8 filhos nos dias de hoje? E aí ele estava fazendo curso comigo, e aí a gente começou a interagir, a gente começou a bater papo, e ele começou a falar um pouco de tudo isso que ele estava falando. Ele falou: você quer saber? Eu saí da cidade, fui para o interior, tirei meus filhos da escola, é a minha mulher e eu que
educa meus filhos, a gente pega uns livros, aquilo que a gente acha que é adequado, e a gente está ensinando eles, e a gente não tem televisão dentro de casa. Então, o que ele está fazendo? É absurdo? Parece meio estranho, mas se você for pensar profundamente, será que ele está tão errado assim? Eu não acho. Eu sou a favor. Sabe, se a gente for ver o que a escola está fazendo com as crianças hoje, eu não vou entrar nesse mérito, é tão bizarro, tão nojento, né? Mas vamos falar, né, para não falar que eu só vim falar vamos falar de... Vocês entenderam aonde eu estou querendo chegar? E agora a gente vai falar da codependência ligada a tudo isso e como que da onde que vem essa codependência? Porque na verdade, o que é codependência? Codependência é quando você não consegue viver a sua vida e você passa a viver a vida do outro, cuidar da vida do outro, o outro é mais importante. O básico, tá? Eu acho que vocês sabem o que é codependência, né? Tem alguém que tem alguma dúvida sobre o que é codependência? Acho que não. Codependência é viver a vida do outro de uma maneira mais simples. E quem que é o codependente? Codependente é qualquer pessoa que perde o controle do aceitável. Então, porque assim, existe você cuidar da pessoa, existe um limite, e existe você ser codependente. E essa diferença mora exatamente em tudo isso que eu estou explicando para vocês. A gente não saber até onde vai o outro, até onde vai a minha pessoa, até onde são os meus limites, quem é quem, o que são as crenças familiares, quais são as crenças de relacionamento. Quando a gente não tem isso bem definido, a gente passa a deixar de ser cuidadoso com o outro e passa a ser codependente. E aí? Todo mundo fala que eu sou doente, codependência é doença, é doença, é doença. Vocês que gostam de falar que codependência é doença, explica para mim, quem que me diz por que codependência é doença? Esquece da sua própria vida e do seu. Sim, mas esse é um comportamento. Mas por que todo mundo, as pessoas falam que é doente? Porque assim, eu até... A gente aprendeu dessa forma, tá? Legal, aprendeu dessa forma. Porque você vive a partir da doença da outra pessoa. Como se fosse doente igual a outra pessoa, exatamente. Aí aquilo acaba te contagiando. E o emocional? O emocional assim, legal. A ideia que nós temos que qualquer alteração do comportamento do homem é uma doença. Legal. Então, por que eu estou perguntando isso? Porque uma das coisas que eu falo até muito no meu grupo, e para a maioria das pessoas, é que a gente tem que sair um pouco dos chavões, tá entendendo? Porque todo chavão, ele coloca um rótulo em alguma coisa, e a partir do momento em que você coloca um rótulo numa situação, você limita as possíveis soluções que aquilo pode ter. Então, codependência é uma doença. Bom, uma doença, para ser uma doença, como é que ela é? Aí então você começa a pensar, bom, o que é ser um codependente? Codependente, aí você começa a esmiuçar. Aí você começa, se ela é uma doença, ela tem que ter um remédio. A questão é, não existe um remédio que você toma e acaba com a codependência, porque ela é só uma forma de falar que ela é uma doença. Ela não é uma doença. E às vezes, por que eu falo isso? Porque às vezes a pessoa pega essa palavra e ela incorpora essa palavra para ela. Eu sou uma codependente, eu sou codependente, eu sou codependente em recuperação, porque eu estou me recuperando, porque eu sou doente, porque eu sou doente. Sabe, isso daí é tão ruim, porque ela está colocando um peso maior do que talvez aquilo possa ser, tá? Então assim,
É uma situação perniciosa? É uma situação perniciosa. A codependência, para mim, ela é só um desvio de comportamento. Na minha percepção, eu não trato com as pessoas que eu ajudo, com as pessoas que eu lido, eu não trato a codependência como doença. Porque para mim doença é outra coisa. Ah, você quer chamar de doença, tudo bem. Mas para mim codependência é um comportamento inadequado que você tem em relação ao outro. Vocês acham que é mais fácil resolver uma doença ou resolver um mau comportamento? Eu acho que é mais fácil, na minha visão, você mudar um comportamento, porque a partir do momento que você muda o seu comportamento, você deixa de ser codependente. Inclusive, a gente aprende também que o codependente é sempre codependente. Ele precisa cuidar, assim como o adicto precisa dos grupos, o codependente também precisa. Essa é outra crença errada. O codependente ele só é codependente até ele mudar. Essa é a minha grande dúvida. Não existe um codependente eterno, você sempre codependente. Porque na verdade ninguém nasceu codependente. Ninguém nasceu codependente. A criança quando nasce ela não é codependente. Ela aprendeu porque no metrô a gente age daquela forma, na rua a gente age daquela forma, e ela foi vendo os exemplos e ela foi vendo que aquilo era a maneira certa de agir. Isso não é uma receita? Da mesma maneira que codependência pode ou não ser doença, existir ou não receita é uma questão de como que você coloca isso. Receita é só uma palavra, doença é só uma palavra, mas como que isso impacta você como pessoa? Porque assim, eu dou um monte de receitas, eu tenho vídeos lá que eu falo como que a pessoa pode sair da dependência química. Isso é uma receita. O amor exigente tem a receita. Qual que é a receita do amor exigente? É seguir os 12 passos. Quem que segue? Não segue. Mas a receita está ali? A receita está ali. Então, existe uma receita. Agora, eu acho que as pessoas não vão mudar. Por quê? Porque precisa mudar. É aquilo que eu estava falando. A pessoa precisa mudar de comportamento, ela precisa vir com chuva, ela precisa vir quando está muito trânsito, ela precisa deixar a praia para lá, e poucas pessoas estão dispostas a fazer isso. Sabe aquela história do céu e do inferno? Então assim, para quem acredita que existe isso, uma vez chegaram e falaram assim, olha, veio um ser, né, superior e falou assim, olha, chegou para a pessoa, ela tinha uns problemas, né, e ela ia para o inferno mesmo. E aí ela falou, olha, eu resolvo o seu problema, você vai, automaticamente você vai para o céu, tá? E quem que não quer ir para o céu? Eu acho que quem acredita nisso, acho que um dos ideais das pessoas é ir para o céu, né? E a pessoa, claro, eu quero ir para o céu e tudo, mas o que eu preciso fazer para ir para o céu? Ela falou, é simples, é só você morrer amanhã. Aí a pessoa, mas espera aí, eu tenho que morrer amanhã? A única coisa é que eu libero tudo que você fez de errado e tal, está resolvido os seus problemas, só que amanhã você vai embora. Aí a pessoa fala, eu posso pensar? Então assim, a pessoa ela quer mudança, só que ela não quer fazer o que precisa ser feito. É difícil? Assim, é difícil porque você tem que ser insistente, você tem que fazer todo dia, você tem que prestar atenção, você tem que não deixar se pegar pela sua mente, você não pode ter os mesmos hábitos e você tem que se vigiar, e isso é chato e cansativo. Eu sei disso. E aí, como é que cura a codependência? Agora é a parte mais fácil, tá? A codependência, ela vai curar de que maneira?
Para as pessoas que têm relacionamento com casal, você cura com autoestima. Olha que simples. Porque assim, não existe codependente, não existe relacionamento entre codependentes que a pessoa tenha autoestima. Todo codependente ele tem baixa estima. Porque se você para pensar, se o cara tem autoestima, a mulher, na maioria dos casos, ela olha bem para aquele cara, que ele está acabando com a vida dela, e ele fala assim, eu vou ficar com um traste desse? Linha. Por quê? Porque ela tem autoestima. Ela arruma outra hora que ela quiser, ela estala os dedos, ela paga o preço, ela vai atrás. Então, não existe codependente com autoestima. Então, aí está a receita. Então, quem se considera codependente e que tem problema com relacionamento, deveria fazer se quisesse sair da codependência? Mais nada na vida a não ser trabalhar sua autoestima. Porque ela não precisa mais se preocupar com a droga, ela não precisa mais se preocupar com a pessoa, ela não precisa se preocupar com mais nada, apenas aonde que tem uma terapia para fazer autoestima, aonde que tem um livro que me ensina a ter autoestima, aonde tem um vídeo que me ensina a ter autoestima, e ela ficaria autoestima, 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 e eu tenho plena convicção que em menos de 1 ano, 6 meses, a pessoa deixaria de ser codependente. Eu tenho 100% de certeza, eu tenho muitos casos que eu acompanhei, que eu acompanho, que eu auxilio, que assim que a pessoa tratou a sua baixa estima, ela resolveu o problema da vida dela, resolveu o problema do relacionamento. Agora, e tem que também trabalhar, porque quando você trabalhar a sua autoestima, você vai trabalhar as suas crenças pessoais, tá? Você vai trabalhar as suas crenças familiares do que é uma família, tá? Porque assim, a gente forma a família, a gente acaba formando a família, mas a gente acaba formando a família assim meio sem querer, vocês já perceberam? Porque assim, eu não sei vocês, tá? Eu vou falar o que eu sei e um pouco da minha. Mas às vezes a gente casa com alguém e foi uma coisa que nem foi tão planejada, acabou acontecendo, e aí você pega os problemas da pessoa que você conheceu, junta com os seus problemas, e aí você casa, e aí você faz um casal de problemas, que tem filhos que vão ser influenciados por 2 pessoas que têm problemas, e aí você fala, o que é uma família realmente funcional? Então a gente precisa começar a repensar o que é uma família que funciona. Porque talvez a nossa família não funcione da maneira mais adequada. Por quê? Porque a gente acha que não deveria ser assim ou assado. Falta muito aí, senhor? É mesmo? Falta um pouco. Tá, eu vou dar uma passada aqui. Então vamos lá. Bom, deixa eu ver aqui. Você tem que revisar as crenças, tá? É isso que eu estava comentando até com a Roberta. É uma coisa assim que a gente acaba se empolgando, né? E as pessoas se justificam. Uma coisa que eu não posso deixar de falar: quem tem um relacionamento codependente e tem filhos e não sai desse relacionamento, ele contribui para perpetuar a codependência. Por quê? Porque os seus filhos aprendem por exemplo. E o seu filho pequeno, o homem vai aprender o que é maltratar uma mulher. E a mulher vai aprender o que é ser submissa a um homem. Então quando eu falo, tem filhos dentro do relacionamento, resolve isso. Ah, mas eu não vou me separar, porque senão os filhos vão ficar sem pai, e aí sabe como é que é, a família. Mas, sabe, o negócio já está tão bagunçado. Muitas esposas não deixam os maridos com preconceito da própria família. Ah, com certeza, aí entra outros, Mesmo na atualidade ainda entra
Sim, com certeza, com certeza. Muita cobrança. Ninguém da minha família se separou, não vai ser eu que vou ser o primeiro. Se cobra a sua família, cobra dela, por que você vai ficar separando ele? Ruim com ele, pior sem ele. Isso, exatamente. São crenças familiares. Ruim com ele, pior sem ele. Até que a morte o separe. O medo do novo. O medo do novo. Será que eu vou ser capaz de levar minha vida para frente sem esse relacionamento? Ah, ele é ruim, mas ele ainda põe o pão dentro de casa. Sabe, é uns pensamentos assim, tão baixa estima. Por isso que eu falo que autoestima nesses casos é tudo, né? Bom, vou só passar isso daqui. Então, resumindo, codependência dos pais para filhos são limites fracos, estimulados e impostos pelo sistema, tá? Que é aqueles limites que eu falei no começo, que a gente não põe, porque a gente, coitado. Crenças deturpadas, ou seja, a gente precisa entender melhor o que a gente acredita e se aquilo que a gente acredita está funcionando realmente. Medo de perder o amor da pessoa, que isso acontece demais. Medo de magoar o outro. A gente tem muito medo, sabe? A gente só não tem medo de fazer o que precisa ser feito. A gente tem que fazer o que precisa ser feito. A gente precisa de aprovação do outro, de legitimação. E o famoso sentimento de culpa, né? A gente tem que parar com essa história de sentimento de culpa. Os pais querem proteger os filhos, tá? E a gente tem que criar os filhos para o mundo. A vida é cheia de problemas. Isso é normal. Isso é normal. A vida é cheia de problemas. Isso é normal. Por que a gente não aceita que a vida é cheia de problemas? Por que a gente não aceita que a gente tem que lidar com os problemas, que é difícil, que a gente tem que ir atrás, que a gente tem que melhorar? A gente não aceita isso. E aí o jovem, ele usa droga porque é legal, ele usa droga porque é socialmente bacana. Aquilo que estavam falando aí, é só uma cervejinha, é só um cigarrinho, é só um narguilé, é só maconha, seja lá o que é só. Por quê? Porque é tudo nos imposto como se fosse normal. E não é, a gente não pode permitir isso. Quanto mais os filhos são insubordinados dentro de casa, pior vai ser a sociedade lá fora. Por isso que a gente muda a sociedade, mudando dentro de casa. Se ele é insubordinado, tá? As regras, aquilo que eu já falei tudo para você. O mau filho provavelmente vai ser um mau marido. Até que ponto a gente é culpado por perpetuar isso? E assim, afinal, a gente quer criar filhos para ser cidadãos ou a gente quer criar filhos para ser coitados? É isso que a gente tem que ver realmente. Para que a gente cuida dos nossos filhos? Só que aí tem aquela questão, né? E para quem que já tem um problema lá? É isso que eu ia falar. Então, para quem já tem um problema, para quem não dá mais para educar, para quem o filho já tem 25, 30 anos de idade, que é aquela história de que fala, não adianta falar mais nada, já passou por tudo isso, aquela coisa toda. Eu acho que a gente tem que olhar aí para os recursos são limitados, aceitar que a gente fez o melhor que a gente podia, se a gente já chegou nesse ponto, né? Porque tem gente que desiste muito fácil também, né? Então assim, e olhar um pouquinho lá para cima, e entender que as coisas talvez sejam do jeito que tem que ser, sabe? A gente fala muito em poder superior, a gente fala muito em Deus, a gente fala muito em fé, mas até onde vai a nossa fé? Até onde a gente fala Deus é meu Pai, se a gente não acredita que Ele cuida também dos nossos filhos e que talvez, mesmo parecendo doído, mesmo parecendo difícil, será que não teria que ser assim, porque assim Ele quer que seja? Será que essas pessoas que estão passando por essas dificuldades não têm que aprender alguma coisa com essas dificuldades? Dessa forma. Dessa maneira? Né? Então às vezes a gente tem que pôr o joelhinho no chão e falar assim,
eu fiz o que eu podia, a minha parte foi essa, e rezar e pedir para Deus que Ele cuide da gente, né? Porque Ele é Pai, né? Tá? E para quem, né, não me conhecia, aqui tá meus contatos, tá? Como eu falei, eu tenho um canal de vídeos que tem lá mais de 80 vídeos que eu falo sobre muitas coisas. É uma pena que o tempo é curto. Eu queria aqui depois, quem quiser vir falar comigo um pouco agora aqui no final, quando você quiser comentar aquilo lá comigo. Mas pode voltar o mês que vem. Pode.